Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio da nossa série Jesus e Eu em Casa, episódio 64, nesta quinta-feira. Nós estamos meditando nessa semana num personagem bíblico chamado José, José do Egito. Ele teve a sua vida marcada por caminhos dos mais inusitados possíveis. E o tema das nossas reflexões essa semana é caminhando em meio ao caos. É, Meditamos já sobre quando tudo foge do controle, meditamos sobre os caminhos misteriosos de Deus, meditamos ontem sobre injustiças dolorosas, quando ele começa a prosperar e reerguer-se, e de repente ele é acusado de assédio pela mulher do seu senhor e ele é preso. E ele fica preso ali durante alguns anos. Lá na cadeia, ele interpreta o sonho de dois oficiais do rei, do padeiro-chefe e do copeiro-chefe. E interpretando aqueles sonhos, acontece justamente o que ele interpretou. O copeiro-chefe, então, volta a trabalhar para Faraó. E Faraó começa a, depois de algum tempo, ter sonhos, e ele tem alguns sonhos que ninguém consegue interpretar. Ele sonha com espigas grandes e espigas pequenas e mirradas, ele sonha com vacas gordas e vacas magras, e todas as pessoas, os sábios, os intelectuais do reino, não conseguem decifrar aquele sonho e aquilo muito incomoda Faraó. E quando aquele copeiro-chefe está servindo Faraó e percebe ali a ira, a revolta dele de não saber o que estava acontecendo, ele se lembra de José e ele lembra que ele tinha tido um sonho lá na cadeia e que José tinha interpretado o sonho dele. Eu quero falar neste dia sobre oportunidades inesperadas. Nós temos uma tendência de acreditar que as coisas estão no controle se das nossas mãos, se a nossa vida trilhar caminhos esperados, se nós planejarmos e as coisas acontecerem conforme os nossos planos. O ano que nós estamos vivendo, eu creio que é a maior prova de que algumas coisas acontecem de maneira inesperada. Ninguém de nós imaginava que nós teríamos uma pandemia como essa, em que nós estamos isolados. Ninguém previa ali nos seus orçamentos, empresas, o, o desgaste, as portas fechadas, a dificuldade financeira. Ninguém das escolas previa que o ano letivo seria tão complexo como é. As famílias não se programaram para acontecer tudo isso. Então, esse momento é um momento extremamente inesperado. E assim como os problemas vêm de maneira inesperada, assim como tudo foge do controle de uma maneira inesperada, oportunidades também vêm de maneira inesperada e nós precisamos estar atentos a essas oportunidades em meio ao caos. Diz o texto da Bíblia ali em Gênesis 41 que Faraó, 41:14, Faraó mandou chamar José. Uma oportunidade inesperada num dia comum. José recebe lá na cadeia alguém do comando do faraó, e aí diz assim, que mandou ele sair à pressa da masmorra, ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó. Então, o meu desejo, a minha oração é para que Deus traga essas oportunidades inesperadas para nós. Que Deus cuide de nós, manifestando a sua vontade. E eu sei que muitas coisas elas são programadas, elas são planejadas, mas em meio às dificuldades e o caos, eu também entendo que algumas coisas são surpresas, presentes, caminhos inesperados de Deus para nós. E a minha oração e o meu desejo é que isso aconteça na minha vida e na sua vida hoje.
José agarrou essa oportunidade, José foi um instrumento de Deus para interpretar os sonhos de Faraó, e diz a palavra do Senhor que a partir da interpretação daqueles sonhos, que seriam 7 anos de prosperidade e depois 7 anos de escassez, o Faraó escolhe ele para governar o Egito, ali com cerca de 30 anos de idade. Então José foi vendido pelos seus irmãos com cerca de 17 anos de idade. Mais longo tempo, mais de uma década, 13 anos se passaram, desde aquelas injustiças e os problemas, e ele se reergue e ele cai, até o momento em que ele tem uma nova oportunidade inesperada, mas de Deus para a vida dele. Vamos orar e pedir a Deus que Ele nos auxilie, que Ele nos ajude a entender as oportunidades que Ele colocar no nosso caminho. Oremos. Senhor, nosso Deus, eu te agradeço porque os seus caminhos são os melhores, são perfeitos, e muitas vezes nós não entendemos isso. Eu sei que o único modo de José estar dentro do palácio de Faraó seria dessa maneira. E o Senhor conduziu ele até lá. Eu peço que o Senhor também nos conduza sempre na tua vontade, cercados pela tua vontade, agindo e sendo instrumentos nas tuas mãos. Senhor, abre diante de nós oportunidades que só virão vindas de ti, ó Pai. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um bom dia. Fique atento, abra os seus olhos e o seu coração para as oportunidades que Deus colocar no seu caminho.